esse comando é um comando do kernel, mas ele é utilizado no shell, no ambiente de caractere, e também nos utilitários de terminal. Eu posso utilizar esse comando nestes dois ambientes. No shell, que pode ser o bash, o sh ou qualquer outro, ou no utilitário de terminal, como nós vimos lá no ambiente do Ubuntu, né, nós temos um terminal que é o terminal do GNOME. O GNOME terminal, que tem lá no ambiente gráfico, ele abre uma telinha para a gente no ambiente caractere, e eu tenho um terminal, um ambiente terminal dentro do ambiente gráfico. Eu posso usar esse comando para atribuir comandos dentro de outros comandos. É como se fosse um script, um arquivo predefinido. Eu uso o alias e ele vai atribuindo esse nome, esses caminhos aos comandos. Exemplo de alias. Alias na tela, alias ls igual a ls menos how menos color. Eu estou definindo um conjunto de comandos para o comando ls. Ou seja, quando eu quiser atribuir a um comando uma série de comandos ou parâmetros, eu uso o alias neste comando. No comando ls eu estou dizendo que ls é igual a uma série de parâmetros. Então toda vez que eu digitar ls, o ls já não vai ser mais o simples ls. Ele vai ser o ls mais os parâmetros. Toda vez que você sai do ambiente, ele zera isso. Mas você pode ativar a hora que você tiver necessidade. Eu estou dando uma série de parâmetros, como vocês estão vendo aí na tela no comando alias ls. Eu também estou dizendo que alias fd é igual a monte, comando que nós acabamos de ver, dev barra fd0. FD é a abreviação de flop disk ou disquete. Então, o comando fd ele já automaticamente vai montar o fd0, né, para o disquete barra flop, mnt monte flop, ou seja, para o disquete. Também vai montar um flop cd. Então, tudo isso, tudo que vocês estão vendo aí na tela, entre as aspas do comando alias, será transformado em um só comando, o fd. E aí eu tenho uma sequência de comandos separados por ponto e vírgula que vão ser executados à medida de que eu digite o comando fd. Um novo exemplo. E como eu falei há pouco, né, vocês podem ver aí, esses comandos aliases, são criados apenas na seção ativa do usuário, ou seja, ao deslogar o sistema, os mesmos perderão o sentido. Quando você quer esse comando permanente, você cria arquivos, scripts e coloca na inicialização do seu usuário. Quando dentro do meu terminal ou dentro do ambiente bash eu preciso fazer uma pesquisa dentro de uma determinada base de dados, eu tenho um comando que faz isso. Apropos. Esse comando faz uma pesquisa na base de dados, ou seja, toda vez que eu tenho uma informação dentro de uma base de dados, eu posso buscá-la através desse comando. Para quem trabalha com estrutura de banco de dados, né,
Normalmente as ferramentas de banco de dados oferecem ferramentas de pesquisas mais dinâmicas para você buscar uma informação dentro do banco de dados. Mas no Linux tem esse comando. O comando login. O comando login, como vocês podem ver, e como o próprio nome já sugere, né, é um comando que permite o usuário entrar no sistema. Só um minuto. O usuário estabelece uma conexão com o sistema. Ele passa a existir dentro do sistema. Ele cria uma seção e aí vocês podem ver usuário fulano, login fulano, eu entro com o usuário fulano. Esse usuário passa a ser usuário ativo. Logicamente, se você digitar login fulano, ele vai pedir a senha se você disse que aquele usuário tem senha. Ele vai pedir a sua senha. Se o usuário não tem senha, ele já vai entrar direto no ambiente deste usuário, que é um usuário sem proteção nenhuma, ou seja, sem senha. Quando eu quero, por exemplo, acessar o usuário root, né, eu tenho o comando sudo que já me permite mudar de qualquer usuário para o usuário root. Quando eu faço um login com o usuário comum, que quero sair daquele usuário, eu uso um outro comando, que é o comando logout, ou seja, finalizar um login, ou seja, sair do ambiente que eu estava. O ambiente de login serve tanto para o ambiente console, o ambiente terminal, aquele ambiente de caractere, como para o ambiente gráfico. Sendo que no modo gráfico, ele abre uma janela, abre o ambiente e abre uma janela com os usuários e você lá digita a senha se houver senha para aquele usuário. Quando eu quero sair, eu faço o processo de desligamento ou faço o logout daquele usuário e ele volta para a tela. No ambiente console, terminal, no ambiente de linha de comando, quando eu faço um logout, né, ele volta para o usuário anterior e continua naquela tela de caractere. No ambiente gráfico, ele sai do usuário e mostra a todos os usuários que eu estava, que eu tenho para conectar. Essa é a diferença do logout nos dois ambientes. Aí nós temos, falando do comando sudo, o comando su, que permite você alternar entre usuários, né? E o comando sudo, que você fica autorizado a ter os direitos e poderes do usuário root, do super usuário, desculpem. Quando eu coloco SU e o nome do usuário, eu assumo os direitos daquele usuário. Se eu tenho o usuário fulano e ele tem determinados direitos, se eu colocar SU fulano, logicamente ele vai pedir a senha, e aí eu vou ter direitos daquele usuário, sobre aquele usuário. Quando eu for acessar as pastas, os arquivos daquele usuário, eu vou ter todos os direitos como se fosse ele. Que na verdade você está assumindo a posição dele. Se você está fazendo isso é porque você tem senha e tem permissão para fazer essa atividade. Então você vai sair do seu usuário e vai assumir o usuário fulano. E o sudo leva direto para o usuário root.
Dentro do ambiente, eu preciso de várias informações do sistema operacional, qual é a versão, onde o ambiente que eu estou instalado, quais os ambientes que eu estou utilizando, gráfico e ambiente console, né? Tem um comando chamado uname que exibe para a gente estas informações, tudo sobre o seu sistema em uso, o sistema que você está